bom dia a todos, bom dia, Josi. Para quem e por quê? Vamos lá. Aqui eu quero fazer a primeira pergunta para vocês e vocês têm liberdade para responder. Por que você indicaria um paciente para fisioterapia aquática? Né, de 0 a 10. Eu não levaria para melhorar esses quatro itens ou eu levaria com certeza, né? Vamos ver o que vocês responderiam aí nesse sentido. Para que você levaria? Só para a gente imaginar quantas pessoas, o que estaria na cabeça de vocês, primeiranistas, quase segundanistas, se você tivesse diante de um paciente e por que você levaria? Vamos ver quem que ficaria em, em primeiro, em segundo, em terceiro, ou o que passa na cabeça de vocês? Olha só, se a gente perguntar para um deles e falar assim, parece que eu quero melhorar a função, né? Dos 28, então tem 50% das pessoas que responderam levariam para melhorar a função, não é? E aí depois do empate, né, 40% mais ou menos levariam para reduzir a dor, uns 38% levaria para melhorar o equilíbrio e uns 38% também levaria para melhorar a capacidade aeróbia. Tá? O que me deixou, causou estranheza aqui é que tem bastante não, algumas pessoas, né? 5% das pessoas que responderam não levariam o seu paciente para nenhuma destas funções aqui, para nenhuma dessas funções, né? Eu vou dizer para vocês, eu levo o meu paciente para a água para exatamente melhorar a função, para reduzir a dor, para melhorar o equilíbrio e para aumentar a capacidade aeróbica. Então, esses quatro itens aqui são itens possíveis de a gente imaginar um paciente que precisa de fazer exercício e ele precisa melhorar essas variáveis, esses desfechos, né? De uma criança com paralisia cerebral, eu preciso melhorar a função e auxiliar no equilíbrio. Há um senhor de 80 anos com Alzheimer, eu preciso melhorar o equilíbrio, eu preciso imaginar que a função eu quero manter. Então, de uma criança com paralisia cerebral de 3 anos, a um senhor com 80 anos com Parkinson, com Alzheimer, a piscina tem suas benesses para esses tipos de pacientes. Então, eu levaria para os quatro, e se você perguntasse para mim agora, eu não saberia te dizer, eu não escolheria uma, eu falo assim, que eu colocaria 10 para as quatro, né? Porque depois de tantos anos, quase mais de 30 anos trabalhando na água, eu tenho certeza que as quatro variáveis são os motivos de fato para que eu levo o meu paciente para a água. Conceito de exercício aquático. É um conjunto, eu vou colocar em três etapas as definições. Terapia aquática é um conjunto de procedimentos terapêuticos influenciados pela mecânica de fluidos. Estou imaginando, conversando com alunos de primeiro ano, e eles vão ter que fazer um esforço para mim agora para responder duas coisas. Então, imagina que a definição de fisioterapia aquática vem em três momentos. O primeiro momento é esse, só que eu quero saber de vocês quais que seriam esses procedimentos terapêuticos. Então, eu quero que vocês respondam, está aberto para vocês responderem. Está aqui, ó. Fisioterapia aquática é um conjunto de procedimentos terapêuticos influenciados pela mecânica de fluidos. Escrevam para mim, por favor.
esses procedimentos terapêuticos, exatamente, esse que aparece em maior, né, uma letra maior, é de fato as palavras que mais apareceram, né? Então, exercícios com acento, e tem um exercício ali em cima sem acento, são os que mais apareceram aí. Então, é isso aí. Na verdade, fisioterapia aquática significa esses procedimentos que são a sequência de exercícios, que podem ser alongamentos, que podem ser exercícios de fortalecimentos, que pode ser terapia manual, são três que eu vi aqui, né? Então, quer dizer, as manobras que está aparecendo aqui são esses procedimentos, as manobras são os procedimentos. Quais são os procedimentos? São os exercícios. Do que são compostos os exercícios? Os exercícios são compostos de alongamento, fortalecimento e terapia manual. Eu consegui identificar três aqui: alongamento, fortalecimento e terapia manual. Então, isso é uma coisa que é bem bacana, porque eu recebo o meu paciente com diagnóstico X, faço a avaliação, faço o meu exame físico, escolho uma variável para se medir, traço esses objetivos em cima de todos esses meus achados, e os meus objetivos eles vão ter uma sequência de exercícios na água. Esses exercícios vão ser compostos por, no mínimo, fortalecimento, que eu vou chamar de exercício de resistência, vai ter alongamento e vai ter terapia manual, que vai ter manualidade envolvida aí. Excelente, muito bem. Ótima resposta, é mais ou menos nessa linha. Vamos continuar aqui com uma pergunta. Mas o que seria mecânica de fluidos? O que mecânica de fluidos trata? Já que a fisioterapia aquática é influenciada diretamente pelos procedimentos, mas também algo interfere, né, sobre o exercício. Então, não é simplesmente você ter a avaliação completa do paciente e você saber executar os exercícios que você aprendeu lá em solo. Você vai ser treinado durante 4 anos na faculdade, 3 anos, né? No primeiro ano nem tanto, mas no segundo, no terceiro, no quarto, vocês vão ficar craques em praticar, de fazer exercício terapêutico, o nome que vocês queiram dar, e os professores vão dar para vocês sobre isso. Quando a gente, só que só tem um porém, um detalhe diferente, bem diferente, que é isso, sim. Em solo, eu preciso levar em consideração a física, mas ela já está embutida ali. Parece que na hora que eu proponho um exercício, um abdominal, um exercício de extensão do joelho, um exercício de equilíbrio, um exercício, uma terapia manual, uma massagem, terapia miofascial, parece que ali eu não preciso me preocupar com isso, porque eu tenho um tablado, eu tenho uma maca, eu tenho um colchonete, fica ali e aí você se adapta. Na água, não. Na água você tem que pensar sempre, vai ter que pensar 2, 3 vezes diferente. Você vai ter que ser um momento fora da casinha do que você aprendeu sobre física. Porque não adianta você imaginar o exercício que você pode ser bem craque em fazer, você tem uma sequência para pacientes com Parkinson, para pacientes com pós-cirurgia de mama, pós-câncer, um exercício com respiratórios para crianças com asma, exercício para lesão de cruzado de joelho, você vai ter que pensar fora da casinha. E pensar fora da casinha significa como que a física influencia diretamente o corpo submerso e os exercícios que eu estou praticando. Não dá para você ir para a água se você não souber física. Se não souber física, você vai estar provavelmente pagando um baita de um mico e fazendo exercícios equivocados. Então, vocês acertaram a resposta ali, né? Eu quero trabalhar assim a mecânica de fluidos, mas na perspectiva de uma pessoa realmente que é importante, que é o princípio de Arquimedes. Arquimedes, ele dos gregos, ele vem quase que por último ali, né, bem depois de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, na sequência vem Arquimedes. Arquimedes
ele vivia ali na ilha da Sicília. A Sicília, né, a parte sul da bota da Itália, ela pertencia à Grécia. E ele vivia numa cidade chamada Siracusa. Essa cidade, né, é onde ele filosofava, ele trabalhava, o rei chegou para ele e falou uma vez assim: olha, eu estou achando que o ourives, ou seja, a pessoa que trabalha com metal, com ouro, com prata, ele está me enganando. Eu pedi para ele fazer uma nova coroa e eu estou achando que ele está me enganando. Ele não está colocando ouro, ele está colocando prata. Arquimedes, né? Então, como pesquisador, né, a época, você imagina, 200 antes de Cristo, na sequência, né, de Aristóteles, ele, né, com a instrumentação que ele tinha, ele começa a imaginar assim, olha, eu vou começar a pesar esses materiais, ouro, prata, na água. Né? Ele tem uma sacada assim, sabe, vou colocar o peso. Então ele começa, o que ele faz? Ele pega um pedaço de ouro, um pedaço de prata, e ele coloca para fazer, deixa cair na banheira. Né? Ele começa a fazer experimentos, começa a fazer iniciação científica, imagina, para a época. E aí ele começa a entender que não é só o centro de gravidade que existe no corpo do objeto que ele estava testando. Ele começa a entender que há um deslocamento de volume. Né? O objeto ele desloca volumes de forma diferente, velocidades diferentes até flutuar ou até boiar. Muito bem. E aí ele percebe que a queda, né, do deslocamento, aí queda significa da superfície até ao solo, do ouro ele leva uma certa velocidade, um certo tempo, e da prata é um outro certo tempo. Muito bem. Aí quando chega a coroa, o ourives entrega a coroa para o rei, e o rei entrega a coroa para ele para fazer a certificação dessa coroa. Ótimo. Quando ele vai fazer o mesmo experimento, ele percebe que essa queda da coroa na banheira é muito parecida com a da prata, com a consistência e com o material da prata. E aí ele tem uma grande sacada naquele momento, né? Ele sai pelado nas ruas de Siracusa, gritando Eureka, Eureka e Eureka. Ou seja, né, descobri, eu tenho a resposta. Óbvio que custou a vida do Ourives, né, que tentou enganar o rei com um produto, entregando um produto que não foi contratado. Imagina isso, né, nos dias de hoje, né, você ir no supermercado, né, você comprar uma coisa, não é, colocar gasolina e não é. Então você imagina a época, o que acontecia em praça pública. Nisso, a grande sacada de Arquimedes foi o seguinte, ele coloca assim, olha, todo corpo que está submerso, ele tem uma força contrária à força da gravidade, e essa força é chamada de força de flutuação, ou empuxo, igual ao volume deslocado. Então, novamente, o princípio de Arquimedes diz o seguinte, todo corpo que está submerso, ele sofre uma ação contrária à ação da gravidade, representado pela força de flutuação, ou o empuxo, igual ao volume deslocado. Só que tem um porém aí, quando o corpo humano ele está submerso, que ele também está sofrendo a ação do empuxo. Ele está dizendo o seguinte, a altura da lâmina d'água ela é extremamente importante para você calcular o centro de flutuação. E uma coisa que vocês têm que guardar, o centro de massa, representado ali pela força da gravidade, no centro de massa, ele é fixo. Agora, o centro de flutuação, representado pela força ou pelo empuxo, ele é móvel. Ou seja, uma pessoa que está com a lâmina d'água no processo tifoide, na mama, você tem um ponto de equilíbrio. Se a lâmina d'água está no quadril, você tem
menor influência desse centro de flutuação e ele vai estar mais baixo, óbvio. Agora, se a água está acima do ombro, provavelmente a ação vai ser muito maior da força da flutuação do que da própria força da gravidade. Então, quanto mais alta a lâmina d'água, maior vai ser esse vetor aqui, vai ser essa alavanca, fazendo que haja um efeito rotacional pela própria física. Você vai ter uma alavanca maior, consequentemente, uma rotação maior. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, fisioterapia aquática é influenciada pelo processo terapêutico e pela mecânica de fluidos, significa que a primeira coisa que eu penso quando eu levo meu paciente para a água é que a lâmina d'água ela tem que estar numa altura adequada para que essas duas forças não se distanciem o suficiente ou bastante para que cause efeito rotacional. Então, entrar na água significa você sofrer ações rotacionais a todo tempo. A todo tempo você está sendo desafiado. Agora, você imagina um paciente que entra com déficit de equilíbrio, você já imagina que se a lâmina d'água não tiver numa altura adequada, você vai estar desafiando o. Entrar na água é um desafio, porque na hora que você entra, você tem de cara o estímulo do par craniano 2 e o par 8. 2 é o óptico e o 8 é o vestíbulo coclear. Então, você tem estímulo sensorial, você tem estímulo para você ajustar o seu pescoço, o equilíbrio via o seu pescoço, né, os seus sensores, os mecanismos receptores do pescoço, o vestíbulo coclear faz isso, o sistema visual para você ver se você tem medo ou não tem medo, se está ajustado ou não está ajustado, e mais o empuxo fazendo com que ocorra todas as alterações. Esse empuxo alto lá em T9, ou na altura ideal, faz com que provavelmente a sua atividade muscular e sua descarga de peso seja menor. Alguém escreveu no slide anterior, né, descarga menor, alguma coisa no slide anterior, a parte aberta ali para vocês. É verdade. E a resposta está aí. Pelo princípio de Arquimedes, a água ela acaba. É muito interessante porque a água é 12 vezes mais resistente que o ar, por causa da sua viscosidade, mas ela não é um lugar o ideal para se trabalhar a força. Então, por isso que você fala que você trabalha com exercícios resistidos e não exercícios de força, que é um outro conceito. Tá bom? Então, mecânica de fluidos, a priori é isso. Se vocês assistiram a aula, vocês podem complementar essa informação que eu estou dando para vocês aqui. Continuando, o conceito, realizados, né, em uma piscina com temperatura adequada e aplicada por um profissional qualificado. Então, não basta você conhecer bastante o seu paciente, isso não é o suficiente, é primordial, mas não é o suficiente. Não basta você conhecer a sequência de exercícios e a influência de cada exercício sobre a sequência de exercícios que você vai prestar para o seu paciente por 30 minutos, 45 minutos, 45 minutos. Não basta você conhecer física, não basta você ver todas as reações, conhecer todas as reações, eu preciso, se eu não tiver uma temperatura adequada, você está fadado ao fracasso. Então, você precisa de uma temperatura ideal, entre aspas, para trabalhar os seus exercícios na água. Ideal. Óbvio que, de preferência, por um profissional qualificado. Então, os profissionais qualificados para se trabalhar exercícios terapêuticos, vamos assim dizer, embora eu não gosto desse termo, ou é um fisioterapeuta, ou é um terapeuta ocupacional. Quando se pensa em treinamento com exercício aeróbio, aí entra o professor de educação física, mas não é desse exercício de natação, não são esses exercícios que eu estou falando que o profissional de educação física lida muito bem com esse treinamento. Eu incorporo algumas coisas do treinamento deles, da natação, não tem problema, são exercícios.
mas é óbvio que o meu objetivo aqui não entre aspas, fazer com que esse paciente musculoesquelético neurológico faça natação. Embora haja uma técnica chamada de Haloik e que eu ensino as pessoas a nadarem para aqueles objetivos, né, específicos. O que você quer? Eu quero fazer exercício para aprender a nadar. A hora que ele chega no ponto 10, são 10 pontos do método ou do conceito Haloik, a gente caminha ele para um professor de educação física. Diz, olha, ele tem um problema, o problema é musculoesquelético, é neurológico, é ortopédico, reumático, e aí ele quer nadar. Ele já está adaptado ao meio, então agora está na sua mão para isso. Bom, a sua terapia, você pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo, você pode saber tudo sobre mecânica de fluidos, você pode saber tudo sobre é, exercício. Se você não colocar o paciente numa temperatura adequada, você vai cair por terra abaixo. Tudo vai cair por terra abaixo. Tá? Então, perguntinha para vocês, daqui a pouco eu respondo na sequência. Qual que seria a temperatura adequada para esse atendimento? O que vocês acham? 70% das pessoas que responderam acertaram, não é? Uma temperatura termoneutra, assim chamada, uma temperatura adequada, são 32 graus. Agora tem que fazer alguns comentários aqui sobre temperatura ideal. Essa temperatura 32, 32,5 é uma temperatura que vai agradar gregos e troianos. A temperatura é óbvio que ela é uma parte um pouco psíquica, né, do atendimento. Alunos reclamam da temperatura 32, pacientes reclamam da 32, a gente nunca vai conseguir agradar a todos. Por exemplo, se eu quero dar treinamento aeróbio, via bicicleta, via corrida sem tocar o solo, aí a temperatura ideal, adequada, são ou no máximo 28, 29 graus. Tá? Então, se o meu componente existir, exercício aeróbico, corrida ou pliometria, então são 28 graus, 29 graus. A pessoa precisa trocar calor. Trocar calor significa eu não consigo trocar calor quando a temperatura é próxima à temperatura corporal. Agora, tem outra técnica chamada Watsu, né? Então, o Watsu é o Water Shiatsu, ou Shiatsu na água, que a temperatura tem que estar acima de 34 graus. Mas, assim, é uma forma de relaxamento. E relaxamento, eu não vou trabalhar abaixo de 34, 33 graus. Por quê? Senão a pessoa não consegue, de fato, relaxar. Então, assim, essas temperaturas são temperaturas comumente encontradas para a proposta que eu tenho, que nós temos com os alunos aqui na piscina nossa. Então, eu tenho um momento que é um tanque de 2,20 m para fazer treinamento, para fazer corrida sem tocar o solo, chamado de Deep Water Deep Running. Então, eu preciso ter uma temperatura mais baixa que 32. E aí, no momento que vai ter o Watts, eu preciso ir lá na máquina de aquecer e colocar 33, 34 graus. Né? Na parte da tarde, quando a terapia é feita na parte da tarde aí no HU, nós temos um calor, uma radiação muito grande do sol. Então, quer dizer, ali o sol está bombando. Talvez eu não precise chegar a 34 graus, 35 graus para fazer o Watts, por exemplo. Eu provavelmente, com 32, 33, mais o ambiente que está com muito calor, eu já chego no meu objetivo de relaxamento. Eu preciso dominar. Então, vamos lá, conceitos. Exercícios terapêuticos que levem em consideração a mecânica de fluidos, que levem em consideração a temperatura, e que tem que ser aplicada por um profissional de preferência qualificado para isso. Ótimo. Conceito 3, ainda continuando no conceito 3, né? Continuando a frase da definição do que é fisioterapia aquática. Esses procedimentos denominados de exercícios aquáticos, antigamente se chamava hidroterapia, né? Então, hoje já tem, é uma especialidade do próprio COFITO, já tem 7 anos, agora em setembro de 2020,
completaram 7 anos de existência da especialidade, então a gente já há algum tempo já não chama mais de hidroterapia, né? Hidroterapia é o tratamento pela água, só que tratamento pela água, do grego, terapeia e hydro é a água, né? Tratamento com água, mas aí em suas diversas possibilidades de estado, né? Líquido, sólido, gasoso, né? Então, e não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando de exercício. Então, por isso que eu até prefiro chamar isso de exercício aquático, tanto nas nossas publicações, as últimas publicações, a gente vem chamando de exercício aquático. E a gente sabe que exercício aquático é uma coisa que está vinculado ao fisioterapeuta, né? Fisioterapia aquática é a grande área, a especialidade. E o que eu faço dentro da fisioterapia aquática? Eu pratico exercícios. E quais são esses exercícios? Né? Coisas que, se o termo hidroterapia não contempla. Mas você vai achar inúmeras publicações ainda em 2021 usando o termo hidroterapia. Não há problema nenhum, só que a semântica, a origem, a etimologia, ela é um pouco diferente. Quando eu leio hidroterapia, estou achando que a pessoa está fazendo banho de contraste, vai envolver turbilhão, vai envolver banheira, vai envolver uma outra série de coisas, quando, na verdade, ele não define o exercício aquático, o exercício propriamente dito. E quem são esses procedimentos que vocês escreveram lá em cima? Né? Alongamentos, mobilização, vocês falaram sobre terapia manual, o exercício de resistência, o exercício aeróbio, o relaxamento, tudo que a gente acabou falando, entre outros, que pode ser aplicados de forma tanto individualizada como em grupo. Essa definição, houve um congresso internacional de fisioterapia aquática em agosto do ano passado, eu fiz a palestra de fechamento desse congresso internacional, e eu, de cara, já coloquei esse conceito que eu organizei esse conceito depois de 30 anos trabalhando com exercício aquático. Eu acho que eu me dei esse direito de organizar uma definição que melhor descreve o que eu faço e o que eu fiz nos últimos 30 anos na água para os pacientes que eu atendi, que eu orientei junto com os alunos, tá bom? Eu tenho uma sequência de 3 vídeos para vocês. Vamos lá ver. Eu quero que vocês observem direito esse paciente. Então, essa paciente que tem uma lesão grave em L4 e L5, uma espondilolistese, um escorregamento da vértebra L4 e L5, e que já estava em final de tratamento, né? Ela está um pouco sobrepeso, tinha problema vascular, e aí você imagina assim, problema vascular, piscina, mais dor, mais limitação funcional, você imagina o benefício da água. Fez exercício em solo, fez exercício em água, então são exercícios né, de mobilidade, aí tem exercício de resistência, e aí a gente aumenta a resistência, colocando do pezinho, a gente colocando elástico, os exercícios abdominais, faz sentido para quem tem uma lesão de lombar, quem tem dor lombar crônica. Aí um padrão do Bhatt-Ragaz da pergunta anterior, né? Esse é um padrão de tronco, flexão lateral e com alavanca curta. Então é um padrão de tronco que usa o membro inferior, membro superior. Aqui já é o membro inferior como alavanca, e a alavanca é longa dos braços e também fazendo flexão lateral. Aí, uns exercícios pliométricos, ou seja, ela não vai poder fazer exercício pliométrico fora d'água, é um único local onde é possível se fazer exercício pliométrico e até começar o exercício aeróbio. Aí também é uma forma de fazer exercício aeróbio, fazendo a pernada de costas, então tudo adaptado, tudo entendido, respeitando a mecânica de fluidos, até agora do que eu coloquei para vocês, coloquei na prática, né? Um exemplo de um paciente. Então, tem uma perguntinha aqui. Qual o principal efeito fisiológico que ocorre quando alguém está submerso? Eu já dei a dica na hora que eu fui falando do paciente. Vamos ver se vocês conseguem matar essa.
o principal efeito, uma das coisas, lembra que eu falei para vocês que, olha, entrou dentro da água, você tem que ajustar sensorialmente, né, visual e vestíbulo coclear. Você tem um efeito da pressão da água, você tem um efeito do equilíbrio, você tem que ajustar centro de flutuação em relação ao centro de massa. E outra coisa, fisiologicamente, que ocorre é essa pressão hidrostática, ela é responsável pelo retorno venoso, de até 700 ml a mais para a cavidade torácica, para a cavidade cardíaca. Ou seja, você tem uma alteração vascular, né, muito importante para quem vai para a água. Então, se vocês observaram o paciente, ela tinha alguns comprometimentos vasculares, você poderia ter visto o edema nos pezinhos, no pé, né? Um pouco de hematoma, então, típico de quem tem um problema vascular. Ou seja, levar aquela paciente para a água não era só melhorar a função, era, de fato, tentar ajudar fisiologicamente, de forma indireta, esse retorno venoso e essa melhor circulação. Então, a gente pensa que a gente está levando o paciente para melhorar a função e restabelecer o equilíbrio, melhorar a amplitude de movimento, mas, na verdade, a gente também, indiretamente, a gente colabora com a função do retorno venoso. Coisa que eu não me preocupo com exercício, entre aspas, né? Não me preocupo com exercício em solo. Eu não me preocupo com exercício em solo. Primariamente, eu não me preocupo com isso. Óbvio que se o seu objetivo for retorno venoso em solo, que é possível, você vai ter que executar. Aqui na água, não. Eu não preciso executar nada. Entrou o retorno venoso, ele está atuando de forma direta. Vamos para o segundo vídeo. Claramente, né? Vocês já devem saber, é um paciente que é hemiplégico, então hemiplégico do lado direito, paciente neurológico, teve um AVC grave, foi um AVC grave, e ficou apenas com um comprometimento do lado direito e uma espacidade maior em membro superior, né, ainda com um bom controle de membro inferior. Ficou afásico por causa da artéria que pegou e a afasia, essa dificuldade da fala, e mais a espacidade de membro superior é característica da artéria comprometida e ele fica com essa sequela. Então, aqui o aluno está fazendo uma mobilização de membro superior, depois de membro inferior, né? Então, ele mobiliza. Alguém falou terapia manual lá, é mais ou menos isso aí, né? Dentro do possível, ele se mobiliza aqui o tecido conjuntivo. Esse é o Bad-Ragaz, para quem falou, né? Pensou. Então, esse é um padrão. Isso aqui já é um padrão do Haluik, isso aqui é uma rotação transversa do Haluik, né? Então, é quase completo, uma rotação transversa. E aí, eu acho que ele vai fazer uma rotação longitudinal também. Então, essa é uma rotação transversa, e aí ele faz uma rotação longitudinal. Então, também isso faz parte do próprio Haluik. Vamos lá. E aí, mais uma perguntinha para vocês participarem. Por que que se mobiliza uma articulação? Por que que eu estou usando esse termo, né? Mobilização. Por que que se mobiliza? 85% das pessoas responderam para melhorar a mobilidade do tecido conjuntivo. Exatamente isso, para melhorar tecido conjuntivo, melhorar a fáscia, melhorar a qualidade dos componentes musculares e articulares. Então, é exatamente para isso que eu mobilizo. Então, eu estava mobilizando tanto o membro superior quanto o membro inferior para melhorar. Se eu não consigo melhorar a espacidade dele, a espacidade, o fuso neuromuscular que controla, isso, com a ação da gravidade, ela retorna facilmente, né? A gente consegue mobilizar ou fazer algum exercício ou uma adaptação para a espacidade na água, ainda mais a temperatura, mas a hora quando tem a gravidade, essa espacidade retorna, ou seja, quando ele sai, né, da piscina, ele acaba voltando. Mas eu não posso pensar só nisso, eu tenho que pensar que tem um tecido conjuntivo ao redor dessas articulações
que estão rígidas, né? Ombro, escápula, ombro, cotovelo, punho, dedos. Então, mobilizar o tecido conjuntivo em linhas gerais é um dos motivos. Vamos para o terceiro vídeo e último vídeo. É um vídeo também para a gente imaginar algumas coisas. Vamos lá. Esse já é um vídeo mais recente. Então, vocês vão ver dois pacientes, essa senhora e um outro rapaz. Essa senhora tinha 6 meses de pós-operatório de lesão de ombro, ela operou o manguito rotador, os dois ombros comprometidos, só que um operado e o outro não operado, mas o outro tinha que operar para corrigir o supraespinhoso. Então, eu vou mostrando o aquecimento dela e depois a mobilização da escápula, tão importante para a mobilização da escápula, né? Sem a mobilização da escápula, eu não consigo aumentar a amplitude de movimentos de ombro. A escápula é extremamente importante no movimento do ombro. Então, estou demonstrando as marcas do artroscópio, o médico usou artroscopia. Então, isso é uma mobilização, né, de grau 2, grau 3, grau 2. E o ombro é muito interessante, porque se você quer ganhar flexão, você mobiliza para fazer extensão. Aqui já é um garoto que tem 2 meses de pós-operatório, e aí a mobilização já é bem menor, né? A amplitude menor. Daí é grau 1, né? Grau 2 de mobilização. Vocês vão aprender isso no segundo ano, terceiro ano, espero que aprendam o que é mobilizar e graduar, né? Para isso aí. Então, eu quero ganhar rotação, então eu estou mobilizando aí para fazer rotação externa e interna do ombro, tá? Isso se chama exercício de Codman, ou exercícios pendulares, eu faço com um pezinho, a pessoa, eu estou tentando, e esse é o garoto, né, com 2 meses, e aquela senhora lá tinha, acho que mais de 6 meses de pós-operatório, mas ainda estava comprometida. Eu faço uma decoaptação da glena humeral, né, o objetivo é decoaptar. Há um exercício de resistência bem simples, né, não é um equipamento que ajuda na resistência, eu vou responder a pergunta daqui a pouco. É um exercício que favorece, né, a elevação do membro, que é a EVA. Eu não gosto muito disso aí, mas para alguns casos eu acabo utilizando. Aqui é simplesmente um exercício de amplitude de movimento, né? Um menino que ainda estava com dor. Aí os exercícios de abdução anterior e aí de rotação interna, rotação externa. E a mesma rotação interna e externa, mas sem equipamento algum. Né? Você pode ver que ele tentava proteger. Aí já envolve mais planos, né? Já está abduzindo, já está fazendo adução horizontal e já está fazendo a extensão. Aqui é um exercício muito inteligente que o pessoal de em Lyon faz. Eles saem do pós-operatório e no sexto, quinto, sexto dia, eles já entram para a água e já vão mobilizando. É óbvio que o paciente tem que ter controle respiratório, e é muito legal, porque na hora que ele eleva o braço, ele está decoaptando a articulação, a glena humeral. Então, é umas coisas bem inteligentes, mas difíceis de se fazer, porque precisa ter habilidade de fato para se ficar debaixo d'água por alguns segundos. E aí agora eu vou começar a responder, né? Eu vou começar a responder a última pergunta que apareceu lá. Quais são os tipos de contração que vocês conhecem? Então, eu começo a responder aqui. Muito bem, eu acho que já temos um N razoável aí, mas a contração muscular, ela acontece de forma dinâmica, e dinâmica ela pode ser concêntrica e excêntrica, e ela também pode ser isométrica. Então, guardem isso. Por que que a pessoa, algum aluno fez a pergunta ali, né? Por que que a gente não vai chamar de força? Assim, ó, força eu tenho que imaginar assim, o seguinte: vai para academia e você faz supino. Aí o que que você faz no supino? Tem 10 quilos da barra de supino, e aí você coloca 50 de um lado, 40 de um lado, 45 de um lado, 45 de outro, com mais 10 da barra, são 100 quilos. E você recruta unidades motoras. Você faz uma contração dinâmica, concêntrica e excêntrica ali,
e faz o supino. Quando você vai para a água, e você, óbvio que você não vai fazer supino na água, mas vamos imaginar um exercício similar ao supino. Para o caso da mecânica de fluidos, especificamente por causa do empuxo, onde a força é contrária à ação da gravidade, que te eleva o membro ali, você tem uma dificuldade de ter uma contração excêntrica. Então, na água, você perde umas propriedades contráteis do músculo que você teria numa musculação, você teria num ambulatório de fisioterapia. Então, esse é o primeiro ponto. Você perde a contração excêntrica. Se você for dividir qual é a contração que mais recruta unidades motoras, você vai ter lá a excêntrica, a isométrica e a concêntrica. E nessa sequência, se você perde a excêntrica, basicamente diminui essa força excêntrica na água, você diminui a capacidade do músculo produzir força. Então, na água, tecnicamente, você não pode dizer que você trabalha força, embora você possa ganhar a força do paciente, desde que você meça de forma corretamente fora da água. É um outro ponto, você precisa de equipamento para medir essa força. Imagina assim, olha, entrou uma pessoa muito fraca, caquética, magra, muito debilitada. E começa a fazer 3 vezes de exercícios na água por semana por 12 semanas. Só água. 12 semanas, 45 minutos. 3 vezes são 48 sessões. Eu não tenho dúvida que essa pessoa vai sair com 12 semanas, com 48 semanas, após mais ou menos 40 sessões, 50 sessões, ela vai sair diferente, ela vai sair com mais forte. Mas você falou que na água não ganha força. Eu tenho que ser racional. Não é? Se ela for com essas, dependendo do paciente, dependendo do exercício, e se você souber medir, você até consegue. E você tem que lançar recursos também para você facilitar. Você tem que pensar na mecânica de fluidos e o equipamento que você coloca na água. A base de EVA, ele não é um dificultador, vamos assim, ele é muito mais facilitador, porque ele é a favor do empuxo, entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Há possibilidade? Há possibilidade, mas a água não é o melhor lugar para se ganhar força. Então, eu trabalho de forma cautelosa e chamo isso de resistência muscular. E olha que eu tenho equipamentos para medir. Eu tenho equipamento, né, isocinético, que é de alta tecnologia, e eu tenho um dinamômetro portátil. Ou seja, eu não faço só prova de função muscular. Eu tenho equipamento de fato para medir isso aí. Mesmo tendo equipamento para medir, eu sou cauteloso em dizer que o meu objetivo primário é levar o paciente para ganhar força. Tanto que nem apareceu aquelas afirmações que eu falei para vocês pontuar de 0 a 10. Nem apareceu ali. Ah, tá aqui, ó. Professor, pode repetir, por favor, a parte da lâmina? Posso. A parte da lâmina, ela é importante e é um importante ponto que você deve levar em consideração quando você entra na água. Qual é? Você precisa, a lâmina d'água para você ter um menor efeito rotacional entre o centro de massa e o centro de flutuação, ela precisa estar na altura da mama, a altura do processo tifoide, não é? Isso significa que alunos ou pacientes muito baixos, óbvio que a lâmina não vai estar na altura correta. Alunos e pacientes muito altos, 1,95 m, 2 metros, 2,10 m, consequentemente, a lâmina da água vai estar lá muito mais na crista ilíaca. Consequentemente, não só do equilíbrio, mas vai ter uma alteração no recrutamento de unidades motoras para a contração muscular, e você vai ter alteração dos efeitos. Aí tem uma lâmina da água que é a altura ideal, entre aspas, então é 1,20 m. A altura da lâmina d'água a 1,20 m, ela vai dar mais ou menos na altura da mama. Mas isso aí se encaixa para 90% dos brasileiros, 90% dos meus alunos, 90% dos pacientes. Vai ter ali 5 a 10% que não vai se encaixar nisso e você vai ter que se adaptar. Por isso que às vezes as pessoas compram
alguns tablados, acaba fazendo algumas adaptações. Tudo bem para quem fez essa lâmina, fez essa pergunta aqui? Segunda, no tratamento é possível conciliar dois conceitos e aplicá-los no paciente? Sim, né? Sim, sim, sim. Tanto que tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês que eu tanto faço rotação transversal do Haluik e eu faço também um padrão de membro inferior ou de superior do Badi Ragaz. Então, quando eu falo em procedimento terapêutico, para quem fez essa pergunta, muito legal, a minha sequência de exercício, eu tenho que imaginar assim, eu ainda penso, eu tenho ainda na minha manga, cabe o Atsu para eles? Cabe Haluik? Cabe Badi Ragaz? Entendeu? Eu tenho que pensar, um fisioterapeuta que domina a água tem que pensar, né, fora da casinha, mais ainda, né? Mais ainda. Eu já tenho que ficar pensando em física para ir para a água. E aí eu ainda tenho que pensar não só no exercício clássico, mas eu também tenho que pensar nos conceitos. Em que momento que eu aplico os conceitos? Eu posso aplicar na mesma sessão os três. Você pode aplicar os três, não só os dois, tá bom? Então, isso é uma pergunta muito legal, porque às vezes você quer fazer. Eu já tive projetos aqui onde a gente fazia 100% de Haluik, entendeu? Então, um projeto que os alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano iam lá para a piscina, antigamente era da ACM, o projeto que quando eu comecei, esse projeto há 25 anos atrás, mais ou menos, a gente trabalhava com Haluik e natação. Nosso objetivo era esse. Muitas pessoas que aprenderam, que são deficientes, e que vocês, ou pessoas que têm necessidades especiais, e que vocês vão conhecer na piscina, começaram a aprender só via projeto Haluik e natação. Tá? Quando o uso de articulação diminui a amplitude de movimento? Não. Quando mobiliza a articulação, aumenta a amplitude de movimento. Eu mobilizo a articulação para aumentar a amplitude de movimento. Tá? Óbvio que a minha manobra em si eu aumento e diminuo, mas no final eu quero aumentar a amplitude de movimento e não diminuir. Beleza? Os exercícios aquáticos não são adequados a fazer nada? Não. Os exercícios de resistência são adequados, sim, só que eu preciso tomar cuidado na escolha deles. Escolha em termos de velocidade, em termos de equipamento, tanto que existe uma fórmula, né? A fórmula, que é a força do arrasto, ela leva em consideração a área frontal do objeto e a velocidade ao quadrado, ou seja, eu tenho que aumentar a velocidade, então eu tenho uma série de fatores que eu tenho que levar em consideração. Aí eu tenho que pensar muito, muito, muito fora da casinha. É possível, desde que você tome cuidado com tudo isso aí. Beleza, garotada. Esse é o grupo de pesquisa, que vocês devem conhecer algumas pessoas aí. Esse é o canal lá do YouTube que vocês conhecem, e pesquisa serve para isso, para aliviar a miséria da experiência humana. Se pesquisa não servir para isso, não adianta nada de ciência.